Mesma entrevista, a gente ouviu um dos trechinhos, né, da entrevista dada pelo presidente da República, nessa em que ele fala da Petrobras, ele fala sobre outros assuntos também. Por exemplo, defendeu as chamadas emendas do relator, direcionadas a aliados no Congresso Nacional, caso que ficou conhecido como orçamento secreto, e chegou a ser discutido, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, que exigiu mais transparência. Segundo o presidente, as emendas ajudam a acalmar deputados e senadores. Então essa é outra parte de emenda, ajuda a acalmar o parlamento. O que eles querem, no final das contas, é mandar recursos para a sua cidade. Não tem nada a ver com isso. E quando fala em orçamento secreto, é mau caráter, né? Falta de caráter para a imprensa, porque é publicado no Diário Oficial da União. Não. Só neste ano... Pois é. Não, só para dizer, as emendas do relator incluídas no orçamento vão somar 16 bilhões e meio de reais. É publicado, mas o presidente sabe que não é publicado com toda a transparência, com toda a publicidade que qualquer recurso público deveria ter. A gente não sabe quais são os critérios, a gente não sabe para quem vai, a gente não sabe quem assina, a gente não sabe o caminho desse dinheiro do momento em que ele é liberado até o momento em que ele chega ao nome de quem o pleiteou. Então não tem mau caratismo nenhum em falar em orçamento secreto. Este é um orçamento secreto sem nenhuma transparência e o presidente sabe disso. Quanto a distribuir cargo para o Centrão, como é que ele falou aí? Tem um outro trecho, tô recuperando aqui um outro trecho importante em que o presidente fala, e aí ele é mais direto, né? Quando ele confirma que ofereceu cargos ao Centrão em troca de apoio político. Os cargos foram dados sim, né? Isso, exatamente. Abre aspas aqui. Para aprovar qualquer coisa, em especial uma PEC, passa por eles. Agora, nosso relacionamento não é como no passado. Alguns cargos foram dados para partidos de centro, sim. Não vou negar isso aí. Não. Mas temos filtros. Fecha aspas. Quais seriam? Vamos lembrar do Bolsonaro do passado, novembro de 2017, a respeito do Canal Livre. O que ele dizia sobre esse tipo de política que está defendendo agora? Toda a imprensa pergunta para mim, como você vai governar sem o toma lá da cá? Eu devolveria a pergunta a vocês. Existe outra forma de governar ou é só essa? Se é só essa, eu tô fora. Como sabemos, não estava fora. É nova política? Plano de governo de Bolsonaro como ainda candidato. Um governo sem toma lá da cá, sem acordos espúrios, formado por pessoas que tenham compromisso com o Brasil e com os brasileiros, que atenda aos anseios dos cidadãos e trabalhe pelo que realmente faz a diferença na vida de todos. Um governo que devolva o país aos seus verdadeiros donos, os brasileiros. Esse era o plano de governo. A realidade hoje é um país que está na mão de gente como Arthur Lira, Ciro Nogueira, Valdemar da Costa Neto. Depois, na propaganda política, ainda não eleito, Bolsonaro disse: o segredo para bem administrar o Brasil é botar as pessoas certas no ministério certo. O que vem sendo feito ao longo dos anos? O presidente indica por interesses político-partidários. Tem tudo para não dar certo. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão. Aliás, Bolsonaro demonizava o Centrão. Vide aí a fala de Eduardo Bolsonaro, que em um evento da direita apontava para as pessoas presentes em tom desafiador, né, com o peito estufado, e desafiava quem é que será o primeiro a cair no colo do Centrão. Bem, foi ele e a família dele. Foram ele e a família dele. O discurso começou a mudar, Sheila, já em 2019, quando o Bolsonaro, numa entrevista à TV Record, já passava um pano pro Centrão. Acho que Centrão virou um palavrão. Acaba a eleição, acaba o Centrão. Acho que os líderes têm que trabalhar para desvincular-se disso aí. Mais tarde, no mesmo ano de 2019, ele já rasgou a fantasia e já se colocava como um dos membros dessa gente que ele tanto demonizava. Por que não vou conversar com nomes do Partido Progressista que foram meus colegas por uns 15 anos? Qual é o problema? São eles que votam. Se eles têm algum pecado, o eleitor do seu estado é que deve tomar a providência. Não vota mais. Eu não estou aqui para julgar, condenar, acusar, disse aquele que no passado julgava, condenava e acusava. A fantasia foi rasgada e está configurado aí o grande estelionato eleitoral
do governo Bolsonaro quando ele se joga voluntariamente nos colos do Centrão. Aliás, é impossível você se jogar nos colos de alguém que é você, né? No colo de alguém que é você. Bolsonaro é Centrão, sempre foi, nunca deixou de sê-lo. Mas ele ofereceu essa mentira na época da campanha que foi comprada por muita gente ingênua. E agora Bolsonaro simplesmente dá um tapa na cara dessas pessoas ao dizer que, como é que é? Eu indico sim. Qual é o problema? Acho que a gente já tem a sonora, inclusive, né? A gente já tem um trechinho em áudio, né? Essas aspas que eu citava há pouco. Aqui, temos, o pessoal recuperou ali. Vamos ouvir. Qualquer coisa, em especial emenda à Constituição, passa por eles. Agora, o nosso relacionamento não é como no passado. Alguns cargos, né, foi dado por partidos de centro. Sim, não vou negar isso aí. Compare essa fala quando o Bolsonaro de 2018... Se isso não configura um estelionato eleitoral, eu não conheço mais o significado. Parece que o problema maior palavra. é justamente esse, né? Porque assim, todo mundo sabe o que é fazer política no Brasil. Você tem que fazer acordos, você tem que fazer negociações, passa por emendas, passa por essa verba que o deputado vai vender lá para os seus eleitores. Sempre passou, sempre passou. A questão é, são 16 bilhões e meio. Esse volume é uma coisa impressionante. E você mentiu, claramente mentiu. Porque ele sempre foi um deputado do Centrão. Ele sempre, como é que você não sabia como funcionava a coisa? Por 30 anos você estava lá. E aí você diz, não, vai ser diferente. Quer dizer, agora ele vai alegar que não tem como negociar de outra forma, tem que acalmar, que é o que ele diz, os parlamentares. O maior problema tá nisso, é o estelionato, é a mentira descarada que foi feita lá em 2018 e que muita gente acreditou, muita gente votou. Era justamente a bandeira da corrupção que estava ali em jogo. Que agora você rasga desta forma. E como já disse um puxa-saco de 4 estrelas, se gritar pega Centrão, não fica um nem o irmão, eu acrescentaria nem o presidente da República.